Então, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a gente vê Deus falando: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, por esse versículo, a gente vê que Deus, que a gente sabe que é uma triunidade, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Deus, ele não é um Deus ditatorial, né? Quando a gente vê Deus falando façamos, a gente vê que Deus é um ser de relação. As três pessoas da triunidade, elas se relacionam, né? Se a gente vê Deus falando façamos, é porque tinha ali uma conversa, tinha ali um diálogo. Não era Deus decidindo tudo, Deus Pai decidindo tudo, e Deus Filho e Deus Espírito só executando. Então a própria essência de Deus é uma essência de relação. E aí quando Deus cria Adão, ele cria, e logo em seguida, em Gênesis 2, no verso 18, ele diz que não é bom que o homem fique só. Então daí ele cria Eva, para justamente dar continuidade na própria natureza de Deus, que é essa natureza de relação. E aí quando entra o pecado, quando a serpente vem e fala com Eva, né, e Eva come do fruto que Deus tinha proibido, a primeira coisa aonde esse pecado toca é nas relações. Quando entra o pecado, o homem morre espiritualmente, então a relação do homem com Deus, ela já é cancelada ali, e aí a harmonia que existia na relação do homem com Deus, do homem com o homem e do homem com a terra, se desfaz. Porque aí imediatamente depois do pecado, Deus vem perguntar para Adão o que aconteceu. Adão acusa Deus e põe a culpa em Eva. Adão vira para Deus e fala: não foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. Então ele acusa Deus, ele põe a culpa em Eva. Eva põe a culpa no animal. E aí o que a gente vê é que as relações que eram para ser perfeitas, que eram para ser harmônicas, elas são destruídas. E como o diabo não é criativo, é isso que ele faz até hoje. Ele está o tempo todo interferindo nas relações. Vamos abrir em João 13. João 13, no verso 34. João 13, 34, está escrito assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então aqui Jesus está falando que o maior testemunho que a gente pode dar, Jesus está dizendo que os outros vão ver que nós somos seguidores, que nós somos discípulos de Deus, quando as pessoas nos verem amando uns aos outros. Amém. Então o maior testemunho que o povo de Deus pode dar é mostrar a relação de amor uns com os outros. E não é à toa que é nisso que o inimigo mais trabalha, é nisso que o inimigo mais ataca, é nas nossas relações, colocando intriga, colocando divisão, colocando um contra o outro, porque quando a gente age assim, a gente está agindo igual ao mundo, né? E aí o mundo olha para o corpo de Cristo e não vê diferença nenhuma, porque o que a gente vê no mundo é isso, né? Um puxando o tapete do outro, um fazendo intriga para o outro, um fazendo fofoca do outro. E se o mundo olhar para a igreja e ver isso na igreja, a gente não está dando testemunho nenhum. E aí, eu estava orando, e aí Deus me falou um pouco o porquê, né, que isso acontece. É lógico que tem a questão principal, que é nós temos uma natureza pecadora em nós.
né? Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente passa a uma caminhada de transformação de caráter, a gente passa por uma caminhada para que o velho homem morra e para que o novo homem cresça mais e mais, mas a gente sabe que isso é um processo, né? Então, na verdade, a gente nasce como humanos com essa natureza de intriga, de divisão, de desarmonização das relações, que foi isso que Satanás fez, né? Então, o primeiro ponto de por que as relações humanas são tão difíceis é porque a gente tem essa natureza adâmica em nós, que a gente precisa crucificar, né, com a nossa entrega para Jesus e com a nossa busca diária. E um outro porquê de que as relações humanas têm ficado tão difíceis é que muito pouco a gente sabe sobre a nossa posição diante de Deus. Porque quando a gente verdadeiramente está fincado na rocha, quando a gente verdadeiramente tem os pés no alicerce que é Jesus Cristo, e que a gente sabe que nós somos filhos de Deus, nós nos sentimos seguros. E quando a gente se sente seguro, a gente baixa a guarda. As relações humanas, elas estão tão difíceis porque a gente vive num estado de autoproteção. A gente vive num estado que a gente quer defender o nosso ego acima de qualquer coisa. Então, se um irmão vem fazer uma exortação, vem falar alguma coisa para mim, às vezes eu nem termino de ouvir, eu já estou me defendendo, eu já estou me justificando ou eu já estou atacando, né? Que a gente sabe que o ataque, na verdade, é uma forma de defesa, né? Isso é um instinto animal em nós. O animal, ele ataca principalmente quando ele se sente acuado, né? Então, o ser humano, quando ele está apoiado nele próprio, quando ele está apoiado no próprio ego, ele próprio é tudo que ele tem. Então, ele o tempo todo está nessa postura reativa. Quando a gente se apoia na gente mesmo, a gente o tempo todo está preparado para reagir. Seja reagir se justificando, se defendendo, seja reagir atacando. Porque eu sou a minha proteção, então eu preciso me defender. Agora, quando eu sei qual é a minha posição enquanto cristão, quando eu sei que Jesus Cristo é uma rocha inabalável, e que se eu estou alicerçada, se eu estou... Me vem muito essa imagem, muito animal mesmo. O animal, quando ele está dentro do terreno dele, quando ele sabe aonde ele está pisando, ele está tranquilo. Mas se ele se sente ameaçado, ele vai atacar. Então, quando eu estou alicerçado em Deus, quando eu sei que eu estou pisando num terreno que é seguro, num terreno que não vai se desestruturar, num terreno que não vai me deixar sem chão, quando eu sei que eu sou filho do Deus Altíssimo, aquele que é soberano, que tem o controle de todas as coisas, eu baixo a guarda, eu relaxo. E aí as relações ficam muito mais fáceis, porque aí eu estou atrás da reação. Eu estou com o pé firme ali, eu sei onde eu estou pisando, eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus para mim. Então eu não tenho essa necessidade de autoproteção. Eu não tenho essa necessidade de me justificar o tempo todo. Eu não tenho essa necessidade de atacar, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. E quando eu estou alicerçado na rocha, quando eu estou em intimidade com Deus e com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está trabalhando também em mim a humildade. Então, se vem um irmão falar alguma coisa para mim, eu tenho humildade para receber aquilo. Eu tenho humildade para ouvir aquilo. Eu tenho humildade para parar para me avaliar e falar, poxa, será que é isso mesmo? Será que ele está certo? Será que eu preciso me rever? Né? A gente, lendo os evangelhos, a gente vê o quanto Jesus Cristo foi atacado, foi caluniado, foi injustiçado, foi traído. Em nenhum momento a gente vê Jesus reagir. Em nenhum momento a gente vê Jesus se defender.
Em nenhum momento a gente vê Jesus atacando para se defender, porque ele sabia muito bem quem ele era. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia o que ele estava fazendo aqui, e Jesus sabia para onde ele ia. Ele era absolutamente seguro. E é isso que falta em nós. A gente precisa saber quem nós somos para Deus. A gente precisa saber o que a gente está fazendo aqui. E a gente precisa saber para onde a gente vai. Porque quando eu tenho clareza, quando eu tenho segurança, quando eu tenho um objetivo, não é qualquer coisa que me abala. Porque aí eu tenho uma emoção que está tranquila. Eu tenho uma emoção que está segura em Deus. Eu tenho uma emoção segura mesmo. Acho que essa é a palavra. Quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, eu sei que eu não preciso ficar me defendendo, porque é Deus que vai me defender. Uma das promessas que a gente vai ver se cumprir é que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Isso ainda vai levar um tempo para acontecer, né? Porque precisa ter o arrebatamento, precisam cair todos os juízes sobre a terra, vai passar um milênio, e aí vai ter esse momento que todo ser humano, que todo anjo, que todo demônio e que o próprio Satanás vai se ajoelhar e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus, que como a gente acabou de ver, até hoje é caluniado e difamado e atacado, ele na condição de filho, ele está esperando isso acontecer. Isso não aconteceu ainda. Mas ele na condição de filho, a gente nunca pode esquecer, gente, que Deus é algo muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Não é à toa que é falado primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Deus é uma pessoa, não uma pessoa com essa carne e com esse osso como nós, mas Deus é uma pessoa, Ele tem sentimentos. A palavra fala da ira de Deus, do amor de Deus. A palavra traz essas expressões que são bem palpáveis para nós, para a gente entender o quanto Deus, tanto que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então Deus, Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos. E Jesus Cristo, na qualidade de filho, Ele está confiando no Pai. Que todas as pessoas que caluniaram e fizeram dele ser injustiçado e difamaram, vão reconhecer a soberania dele. E assim nós precisamos ser com Deus. A gente não precisa se preocupar em a gente querer fazer a justiça. A gente não precisa se preocupar em a gente querer ver aquele irmão que nos caluniou ou aquele irmão que fez algo contra nós. A gente não precisa ficar nessa ansiedade de querer ver essa justiça feita. A gente tem que colocar isso na mão de Deus, e entendendo que Ele é justo, Ele é o justo juiz, Ele vai julgar todas as coisas. E quando nós estamos numa postura de humilhação diante de Deus, Ele nos honra. Amém. Jesus Cristo já está honrado, Ele já está no trono de majestade à destra do Pai, mas ainda não aconteceu tudo que Ele está esperando acontecer para a pessoa Jesus Cristo. Ainda vai levar um tempo para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Deus. E Ele, na qualidade de filho, Ele está esperando e confiando no Pai. Então, a grande dificuldade das relações hoje dentro da igreja existe porque a gente está perdido. Porque a gente não tem essa convicção de quem nós somos, de o que nós estamos fazendo aqui e de para onde nós vamos. Muitos cristãos ainda vivem com esse instinto de autoproteção. Muitos cristãos ainda vivem apoiados no próprio ego e não apoiado em Deus. E aí é lógico, quando a gente está apoiado no próprio ego, a gente não consegue ouvir uma exortação, a gente não consegue ajudar, porque primeiro eu tenho que me suprir, primeiro eu tenho que me proteger. Se sobra um tempo, eu ajudo o outro. Quando eu estou apoiado no meu próprio ego, eu não escuto uma exortação, eu não ajudo, tantas vezes eu não consigo amar,
porque eu estou tão ocupado, né, em me preservar, em me suprir, em me proteger, que como que eu vou me doar para o outro? Então nós, como cristãos, precisamos entender o nosso lugar diante de Deus. Precisamos entender que nós somos filhos do Deus Altíssimo. E precisamos entender que a gente precisa deixar o nosso ego de lado. Principalmente porque o nosso ego, que é a nossa alma, é totalmente corrompido pelo pecado. Então a gente não pode estar apoiado em cima de algo que está totalmente distorcido e contaminado. A gente precisa ter essa atitude que Jesus teve. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele não usou os poderes dele como Deus. Ele se recolhia para orar, para se encher do poder de Deus e para agir. Tudo que ele fez aqui, todos os milagres e as curas e etc., não era com o poder de Deus da segunda pessoa da Trindade. Ele estava aqui como homem. E assim nós precisamos ser. Nós precisamos entender a nossa posição de absolutamente dependência do Pai. Jesus, ele não fez nada aqui sem estar em conexão e independência com o Pai. E a gente precisa ter esse entendimento e ter essa vivência para que o Espírito Santo de Deus possa operar em nós um espírito manso e tranquilo. Jesus, ele fala, Mateus, se não me engano, aprendei de mim que sou manso e humilde. Irmãos, sem mansidão e sem humildade, as relações ficam muito difíceis. Porque a gente fica o tempo